Paz e bem, espero que todos estejam bem. Eu vou fazer tipo uma série falando de alguns versículos de Provérbios. Então esse vai ser o meu primeiro vídeo falando sobre um dos versículos de Provérbios, né? Que Provérbios nos ensina demais, demais, demais. A Bíblia inteira, né? Nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela nos traz esperança, ela nos mostra um amor verdadeiro, um amor que realmente nos faz sermos pessoas diferentes. Hoje eu vou ler com vocês Provérbios capítulo 17, versículo 28. Mesmo insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. E agora? Vou ler novamente. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha a sua boca. E aí, nós somos insensatos? Algumas vezes, né? Infelizmente, algumas vezes nós somos insensatos. Por quê? Porque falamos demais e escutamos de menos. Muitas pessoas dizem, né, que Deus nos fez perfeito. 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Escutar mais e falar menos. Não é verdade? E aqui é um dos versículos que nos ensina justamente isso. Escutar mais e falar menos. Porque quando a gente pode não ter muita sabedoria, principalmente com as coisas de Deus. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, começa a plantar uma sementinha no nosso coração. Eu falo que essa sementinha, ela começa a crescer, ela vai se tornando uma árvore frutífera. O que seria essa semente? A palavra de Deus. O que seria essa árvore? O entendimento dessa palavra. Aí, o que seriam os frutos? A partir do meu entendimento, eu começo a passar para as pessoas ao meu redor o que eu entendi. Esse entendimento, o que seria? Seria eu passar a palavra, eu falar o que Deus me coloca no coração para estar falando. Gravar esses vídeos é o que? Eu estar passando para você o meu entendimento da palavra de Deus. Eu ainda tenho que entender muito, eu tenho que aprender muito ainda. Mas o pouco que eu sei, eu quero estar partilhando, porque eu sei que eu posso ajudar alguém com essa partilha. Então, como diz o versículo, mesmo o insensato passa por sábio quando se cala. Vamos ouvir mais e falar menos? Vamos ouvir mais as pessoas ao nosso redor, observar mais e falar menos? Quando alguém nos ofender, vamos escutar? Eu sei que é difícil, né? Forma até um bolo assim na garganta com vontade de falar tudo que quer mais um pouco. Vamos escutar e falar menos? Vamos tentar não ofender quando somos ofendidos? É difícil demais? Eu não sou santa. Eu sinto aquele bolo assim da vontade de falar tudo que precisa e o que não precisa. Mas aqui tá falando o quê? Que nós nos tornamos sábios quando nós escutamos e ficamos calados. Então, você pode estar certa, igual quando você conversa com alguém, que a pessoa, você tem certeza que o que a pessoa está falando não é correto, e a pessoa fala. Se você discute, a pessoa se sente ofendida, a pessoa nunca se dá por vencida, mas você sabe que está errado. Mas o que você vai fazer? Você vai se calar. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem que descobrir sozinha que ela está errada. Tem pessoas que não aceitam você falar alguma coisa para ela não aceita, ela sempre vai achar que está certa. Então, o que você faz? Você se cala, apenas escuta e coloca nas mãos de Deus. Ai, tá difícil demais não falar nada? Peça direcionamento ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me mostra o que eu devo falar. Espírito Santo, não deixe eu falar o que eu realmente gostaria de falar. Porque quando nós fazemos isso, nós edificamos ao nosso redor. Quando a gente fecha a nossa boca, quando nós fechamos a boca e deixamos de falar coisas ruins, nós estamos crescendo interiormente. Eu acho muito difícil, assim, a gente estar falando sobre isso, porque
A gente quer exteriorizar, a gente quer falar, que a gente quer colocar a boca no trombone. Tudo que aí, as ofensas que a gente já escutou na vida até hoje, a gente guarda numa caixinha. Aí depois a gente quer que essa caixinha exploda. E como essa caixinha explodindo, a gente fala tudo e mais um pouco. Isso é certo? Não é certo. Primeiro lugar, as coisas que a gente escuta, a gente tem que guardar somente o que é relevante. Nós devemos guardar somente o que vai nos edificar. Você guardar coisas que não te faz bem, isso vai juntando, vira mágoa, vira rancor. E esse rancor você não consegue perdoar. O que está escrito? O que no Pai Nosso fala, gente? Perdoai-nos assim como nós... Deus irá nos perdoar assim como nós perdoamos aos outros. Porque a gente reza, né? Muitas das vezes a gente reza o Pai Nosso automático. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e assim sucessivamente. A gente não presta atenção nos detalhes, né? E um dos detalhes é, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já imaginou? Jesus não te perdoar porque você não perdoou uma ofensinha besta? Jesus não te perdoar porque você não perdoou aquele cara que te deu uma buzinada no trânsito? Que aquele dia você já ficou com raiva o dia todo. Ah, que camarada mal amado, não sei o que lá. Você já imaginou? Você perdeu o perdão de Jesus por coisa pequena. E isso é coisa pequena, né? Vamos perdoar. E as coisas grandes? São mais difíceis? Eu tenho 41 anos. E nesses 41 anos eu já precisei perdoar. Foi fácil? Não foi. E eu descobri que perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Quando você decide perdoar, é um processo todos os dias. Não é assim, eu vou perdoar e já esqueci. Não, eu não vou, eu não tenho mal de Alzheimer. Não vou. Eu vou perdoar tudo que me aconteceu e não vou lembrar mais. Não, eu vou lembrar. Mas como que eu sei que eu já perdoei? Quando eu lembro e não me causa mais dor. Quando eu lembro, eu tenho certeza que eu já perdoei, que eu já mudei de fase. Isso é o perdão, é você ter uma decisão de perdoar. E você todo dia trabalhar um pouquinho para que esse perdão ocorra. Isso é o perdão. E não ficar falando todos os dias a respeito daquilo que te aconteceu. Porque se você ficar relembrando de uma maneira, você ficar falando de maneiras erradas, aquilo vai voltando pro seu coração e vai enchendo de coisa ruim, vai enchendo de mágoa, vai enchendo de rancor. Quando você vê, o que você deveria perdoar tá gigantesco, porque você mesmo acrescentou coisas ruins no processo. Então, gente, por que será, né, que a gente sai de um assunto que a gente fala sobre fechar a boca, a gente já começou a falar de perdão? Porque muitas das vezes nós deixamos de perdoar porque começamos nós mesmos a falar coisas que não precisamos. Ou nós ofendemos as pessoas que nós deveríamos perdoar. Aquela pessoa me falou mal de mim. Perdoa. Só que a partir do momento que você tomar essa decisão de perdoar, não fica contando para um e para outro que fulano fez isso. Não, você vai perdoar, não vai? Para de falar nele. Simples assim. Não tão simples quando acontece, mas é assim. Quer perdoar? Por que você vai perdoar? Porque é um dos mandamentos de Deus ali, o que está escrito no Pai Nosso. Quem mandou a gente rezar o Pai Nosso? Jesus. É a oração que Jesus nos ensinou, é a oração que Jesus nos deixou. Perdoai as nossas ofensas, assim como Ele nos... Do mesmo jeito que a gente perdoar, Ele vai nos perdoar. E aí, você já parou para pensar sobre isso? Você está perdoando? O que você está falando sobre o que ocorreu? Você está se tornando uma pessoa sábia? Deixando de falar algumas coisas que deveriam estar já numa gaveta trancada? Porque aqui, mais uma vez, eu vou ler. Mesmo insensato passa por sábio quando se cala. Nós somos insensatos? Nós estamos estudando, estamos lendo a palavra de Deus para não sermos insensatos.
Qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é sermos sábios, porque a sabedoria vem de Deus. O Espírito Santo nos dá a sabedoria. O que nós queremos? Nós queremos ser sábios. Nós queremos o quê? Estar cada dia mais perto do dom de Deus, que é um dos dons de Deus, que é a sabedoria. E uma das coisas que o sábio faz é se calar. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, é uma mensagem rápida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos escutar mais e falar menos. Não vamos ofender se formos ofendidos. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai aumentar aquela tensão, aquela mágoa. Tá bom? Vamos falar menos e vamos tentar perdoar mais. Na Bíblia está escrito que devemos perdoar 70 vezes 7. Não é a vida inteira, não. Nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Todos os dias nós devemos perdoar. Nós não devemos dormir com mágoa de ninguém. Isso só faz mal pra gente. Tem vezes que a gente tá com mágoa de uma pessoa, a pessoa nem tá sabendo. E aí? A pessoa nem sabe que você tá com raiva dela, que você dormiu magoada com ela. Vai fazer mal para ela? Não, vai fazer mal para você. Quando você decide perdoar, quem vai ser o maior beneficiário disso? Você. É você que vai evoluir, é você que vai se tornar uma pessoa diferente. Ah, mas a pessoa fez isso, fez aquilo outro. Gente, já ouviram falar da lei da semeadura? Plantou, colheu. A pessoa vai colher, mas não vai ser você o anjo vingador da colheita da pessoa. Não. Não tem nada melhor do que um dia após o outro para ensinar as pessoas a serem melhores, a serem diferentes. Não tem nada melhor do que um dia após o outro para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas diferentes. Ah, mas isso é muito difícil. É difícil, não é fácil. É um processo de formiguinha, todo dia um pouquinho. Não é, eu vou acordar santa. Não, impossível. Impossível. Por quê? Porque nós estamos no processo de aprendizado da palavra de Deus. Nós somos humanos. O humano erra. Nós erramos. Mas nós estamos no processo de aprendizagem. Nós sabemos o que Deus nos ensinou. Nós sabemos o que agrada o Espírito Santo. E o que nós vamos fazer? Vamos evitar as coisas ruins, vamos evitar os pecados. Eu não sei qual que é, sabe? Nós sabemos o que agrada o coração de Deus e o que não agrada. Nós sabemos, lá no fundo. Sabe quando você faz uma coisa que você sente ali? Ai, que coisa ruim, eu não deveria ter feito aquilo. Foi igual eu, olha só. Teve um dia que eu falei uma frase que eu não deveria ter falado. E, gente, eu me senti tão mal. Tão mal. Eu pedi tanto perdão a Deus, ficou aquela coisa, fala assim, Jesus, me perdoa, não devia ter falado aquilo, me perdoa. Até hoje eu fico, né? Jesus me perdoou. Eu fiz um jejum de um dia só para pedir perdão a Deus pelas coisas que eu tinha falado. Então aqui tá falando o quê? Mesmo o insensato passa por o sábio quando se cala. Por que eu não fiquei calada? Porque eu tinha que aprender alguma coisa, né? Eu tinha que aprender que a minha língua, infelizmente, ela fala coisas que não precisa. Não precisava ter falado aquilo. Eu jejuei, eu pedi perdão, porque eu falei, meu Jesus, me perdoa. E hoje eu sinto no meu coração que Jesus me perdoou. Jesus me perdoou. Por quê? Porque ele é amor, ele não quer um filho seu agoniado, ele não quer um filho seu passando por nenhum tipo de tristeza. Jesus te quer feliz, Jesus te quer bem, Jesus te quer louvando o nome dele. Ele não quer que você passe por problemas difíceis, não, ele quer que você tenha uma vida tranquila. Mas, infelizmente, muitas das coisas que nós passamos é por causa da nossa língua. Agora, não é só a língua, né? É os dedinhos no WhatsApp também. A boca fala o que o coração tá cheio. Né? Ainda tem mais essa, né? De que nosso coração tá cheio? De amor, de paz, de querer perdoar o meu irmão,
Ou meu coração tá cheio para ficar falando mal do meu irmão, para ficar reclamando que o meu irmão não gosta de mim, para ficar falando que fulano fez isso e isso, e eu sou tão boa que eu não perdoo? Gente, mais uma vez eu vou falar. O perdão vai fazer bem para você, o perdão faz bem para mim. Eu perdoar o outro significa o quê? Que eu estou bem, que eu evoluí ao ponto de entender que se eu perdoar o outro, Jesus vai me perdoar também. Isso é fácil? Não. É um processo. Perdão é um processo. Segurar a língua é um processo. Ler a palavra de Deus e entender é um processo. Eu leio tudo que eu entendo tudo que eu leio? Não, infelizmente. Tem hora que eu falo, Jesus, eu não entendi nada. Eu volto lá, leio de novo, não entendi de novo. Mas eu vou parar porque eu não entendi um versículo, um capítulo? De jeito nenhum. Eu sei que o Espírito Santo está abrindo meu entendimento. Eu sei que o Espírito Santo vai me mostrando, vai fazendo com que eu entenda a partir do momento que eu vou evoluindo. Eu vou evoluindo, ele me mostra uma coisa. Eu vou evoluindo, ele me mostra outra. Eu falo que é um processo de evolução. Esse entendimento é uma evolução espiritual. Jesus vai abrindo o seu entendimento conforme você vai querendo buscar. Tá bom? Eu espero que essa palavra tenha chegado no seu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você seja próspero, saudável e que as bênçãos de Deus reinem na sua casa. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo sobre provérbios. Beijo, fica com Deus.